vocês? Bom, estou aqui de volta porque eu recebi uma enxurrada de pedidos de pessoas me solicitando para falar um pouquinho sobre como controlar as vontades de comer doce. E se esse é o seu problema também, fica comigo até o final desse vídeo. Se você não me conhece ainda, eu sou a Thaisla Mônica, eu sou nutricionista e eu utilizo a abordagem comportamental nos meus atendimentos. Se você não sabe o que é isso, a abordagem comportamental, ela parte do pressuposto que você é uma pessoa e pessoas são munidas por emoção. E que se de repente você tem aquele probleminha de comer por emoção, ou se de repente você não consegue se conectar direito com relação aos seus sinais de fome e nem nos sinais de saciedade, e por conta disso, você acaba descontando as emoções na comida e exagerando as quantidades dos alimentos que você come. Então, esse é o canal certo para você e é disso que eu falo aqui nesse canal. Muito bem, vamos voltar para o nosso assunto principal, que é a vontade de comer doce, né? Para que a gente consiga falar disso com mais clareza, eu preciso que você entenda algumas coisas que são importantes dentro deste processo. Então, vamos lá. A gente pode manifestar vontade de comer doce por 3 motivos. O primeiro motivo é TPM, né? Então, para mulheres, a TPM pode ser um gatilho maior para comer doce. O segundo motivo pode ser em função de um comer emocional. Então, você está buscando prazer, você está buscando diminuir os sentimentos que você não está sabendo lidar com o doce. E o terceiro motivo pode ser pura e simplesmente por um hábito. Então, é um hábito que você tem, por exemplo, todos os dias depois do almoço, todos os dias depois do jantar, você precisa consumir um docinho, né? Então, às vezes não tem nenhum gatilho emocional ali no meio, mas que você precisa desse docinho. E nós vamos falar hoje nesse vídeo desses 3 motivos e eu vou te dar planos B, ou seja, eu vou te dar estratégias para você conseguir minimizar o consumo de doce ao longo do seu dia a dia. Para isso, você vai precisar de papel e caneta, porque eu vou falar aqui quais são as coisas que você precisa fazer e de repente você vai acabar esquecendo e não vai conseguir colocar em prática. E os seus objetivos com relação a emagrecimento, hipertrofia, reeducação alimentar, enfim, eles vão todos pela jereba. Então, bota a caneta, bota o papel aí para você poder assistir esse vídeo, porque eu vou trazer estratégias que são importantes para você. Vamos começar falando sobre a TPM, né? A TPM se você não sabe a sigla, é a tensão pré-menstrual que vai acontecer mais ou menos aí em torno de 1 semana, 10 dias antes do período menstrual. Quando a gente está nesse período, a tendência é que alguns hormônios sofram elevação e alguns hormônios sofram redução, né? E a gente acaba tendo uma redução maior do hormônio serotonina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar, pelo prazer. E normalmente a gente acaba buscando mais nesse período alimentos mais doces, porque de uma certa forma, o carboidrato ele acaba sendo um agente rápido de nutriente para que a gente consiga formar a serotonina, né? Então, isso é uma coisa meio fisiológica, é instintivo. Você vai acabar buscando por esses alimentos para conseguir produzir esse hormônio, aumentar um pouquinho esse hormônio e acabar ficando regularizado dentro do seu corpo. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo tem uma necessidade maior por chocolate no seu período de TPM e que é justificado em função dessa baixa produção hormonal, digamos assim, dentro desse período da vida. O que a gente deve fazer, Nutri, se isso é uma coisa fisiológica?
Você pode sim optar por um chocolate, digamos assim, só que a gente tem a opção de optar por um chocolate com teor mais amargo, porque ele vai ter mais cacau e além de aumentar a serotonina, ele tem alguns antioxidantes e que vão acabar favorecendo a questão do emagrecimento, vão acabar favorecendo questões, por exemplo, anti-inflamatórias e que de repente, por exemplo, para aquela pessoa que está de TPM e que tem cólicas e afins, isso também acaba sendo um pouco minimizado em função de que você está consumindo essa substância que ela acaba sendo antioxidante, anti-inflamatória, certo? Então, você não precisa comer mundos e fundos do chocolate, né? Fique sempre atento nas suas percepções de saciedade para que você não se sinta nem muito cheio e nem vazio demais. O objetivo é você ficar perfeitamente confortável. Aquilo não pode pesar no seu estômago, porque se pesou significa que você comeu em excesso, né? Então, um quadradinho, 2 quadradinhos para aumentar a percepção de serotonina, para tirar a vontade de comer doce dentro do período da TPM já seria o suficiente, né? Que às vezes a gente vai acabar excedendo mais a quantidade por falta de percepção. Então, se você optar por comer o doce nesse período, senta, minha filha, senta, come, mira no prazer, puxa como é gostoso e tudo mais. Eu falei aqui para você optar pelo chocolate mais amargo, mas se de repente você quiser muito, muito, muito um chocolate ao leite, tá tudo bem, contanto que você sente o bumbum lá na cadeira, na mesa, para você comer. Nada de ficar comendo na frente da televisão, porque isso faz com que você não consiga prestar atenção. E se você não presta atenção, você não consegue perceber qual é o momento que você precisa parar de comer, certo? Então, chocolates mais amargos, percepção de saciedade, coloca um pouquinho só, não precisa pegar a barra inteira, pega um pouquinho só para tirar a vontade de comer doce. E degusta, presta atenção, come para sentir prazer mesmo, porque é isso que você está buscando nesse período, certo? Muito bem. Esse daqui é a alternativa para um período de TPM. Agora a gente vai falar sobre comer emocional. Quando você busca um chocolate onde você não está na TPM e de repente não é um hábito, é uma coisa que aconteceu assim, hoje aconteceu, eu não estou de TPM e normalmente eu não como. Pode ser por um motivo emocional. Então, o que você deve fazer? Você deve se perguntar, o que aconteceu hoje para eu estar precisando desse chocolate? Hoje, por exemplo, foi um dia muito tenso no trabalho, eu tive uma reunião muito importante, o meu chefe, ele me deu uma cacada, nossa, e foi um dia bem tenso. E aí, o que você deve fazer? Você descobriu qual é a situação, você vai se perguntar o que você está sentindo. Eu estou com raiva, eu estou preocupada porque o meu emprego está em jogo, eu estou me sentindo sobrecarregada porque me deram mais trabalho do que eu gostaria. Enfim, você percebe que tem outros sentimentos além de ansiedade e estresse? Porque às vezes ansiedade e estresse é o topo do iceberg de um monte de sentimentos que você não está sabendo lidar. E aí você chama aquilo de ansiedade e estresse. Só que para você entender o sentimento em si, você precisa se perguntar qual é a situação, o que foi que aconteceu. Então, o que acontece? Às vezes você está buscando aquele doce para trabalhar a sua raiva, para trabalhar, por exemplo, o fato de que você está preocupado com o seu emprego, com a sobrecarga no seu trabalho. Então, o doce vai vir para minimizar esses sentimentos aqui. E agora eu faço uma pergunta para você. Você realmente acha que se você comer um doce, isso vai fazer com que amanhã, quando você chegar lá no seu trabalho, seu chefe vai falar para você: meu amor, olha, esquece tudo aquilo que a gente falou. Você, nossa, é uma funcionária maravilhosa, tá tudo certo, não vai ter problema? É lógico que não, né? O doce
não vai resolver a situação. E o sentimento, se ele vem por conta dessa situação, ele vai ficar ali, ó, remoendo. Enquanto essa situação não for solucionada, quanto doce que você não vai comer? E aí, o que a gente precisa fazer? Tá tudo bem se você precisar comer um doce. Só precisa trabalhar o sentimento que você não está sabendo lidar. Então, por exemplo, se você está com raiva do seu chefe, comer você sabe que não soluciona. Mas você também pode fazer outras coisas para minimizar esse sentimento. Então, por exemplo, eu posso fazer uma massagem, eu posso fazer a mão, né, ir na manicure, ou eu mesmo faço a mão. Eu posso, por exemplo, tomar um banho onde eu vou acender algumas velinhas aromáticas. Eu posso, enfim, pegue coisas que te dão realmente prazer, que você faz e você faz, ai, como a vida é gostosa, né? Que delícia, né? Então, isso faz com que, de repente, a gente diminua eu falo que é a bola de neve de sentimento, né? Porque quando você tá lá, ó, no olho do furacão do sentimento e você opta por comer, a gente não consegue prestar atenção no alimento. E se você não presta atenção no alimento, o que acontece? Você exagera a quantidade. Então, fique sempre de olho nisso. Se você tá com o sentimento à flor da pele, não adianta comer, porque senão você vai ter dois problemas. Então, primeiro, trabalha coisas que vão fazer com que você se sinta bem e depois você pode comer. Porque daí você vai conseguir comer 2 quadradinhos, 3 quadradinhos e não vai exagerar na quantidade. Então, fique sempre de olho nisso, certo? Então, não tem problema comer por emoção. O problema é exagerar a quantidade. E se você come no olho do furacão, você não consegue prestar atenção qual é o momento que você tem que parar. Então, qual é o plano B para essa estratégia? Identificar qual é a situação que está fazendo você sentir vontade de comer doce, identificar qual é o sentimento que você está tendo e trabalhar estratégias alternativas para minimizar o sentimento e não, de repente, para fazer com que você não coma. Fique muito atento com relação a isso, tá? É para sair do olho do furacão. Então, o que eu posso fazer para minimizar esses sentimentos? Já tem uma listinha, já faz uma listinha das coisas que te dão prazer no dia a dia. Porque nesse momento do olho do furacão, você já tem aquela listinha pronta e você vai testando aquilo que dá certo para você, tá? Muito bem. E a última coisa que faz com que a gente tenha mais vontade procure o doce, tenha vontade de comer, é por hábito. Por exemplo, sempre depois do almoço eu quero um doce, sempre depois do jantar eu quero um doce. Normalmente a gente precisa mudar o paladar, né? Então eu comi a alimentação, que era uma alimentação salgada, e eu preciso mudar esse paladar, né? E aí a gente sempre acaba buscando os extremos, né? Doce, salgado, azedo, amargo, né? Só que a gente pode mesclar esses sabores, eu não necessariamente tenho que fazer isso daqui, né? Então, qual é a sugestão aqui? Se de repente você precisa de um doce sempre depois do almoço ou depois do jantar, você sempre vai optar pelo outro sabor. Por exemplo, você pode utilizar algum alimento azedo ou algum alimento amargo depois que você comeu. E calma que eu já vou te falar o que você pode fazer, tá? Porque tem gente que me pergunta assim, mas amargo, vou comer jiló depois? Não, você pode, por exemplo, optar por um chocolate amargo, né? Por exemplo, que tem um teor de 85, 90% de cacau na composição, porque ele é amargo, então daria. Ou você pode, por exemplo, utilizar um café, né? Se você, sem adoçar esse café, obviamente, você pode utilizar o café e você, por exemplo, se for no período noturno, onde você tem vontade de comer doce, utiliza o café descafeinado, porque ele inclusive vai ajudar na produção do hormônio do sono e vai acabar favorecendo até condições de sono, se for descafeinado, tá? E o outro sabor que a gente pode utilizar, de repente, é o azedo. Então, por exemplo, você pode utilizar frutas mais azedas como sobremesa, como, por exemplo,
um maracujá, ou de repente utilizar um suco de limão, um volume baixinho. Você pode, por exemplo, utilizar um abacaxi que esteja um pouquinho mais azedinho. Então, tenta mudar o paladar sem migrar diretamente para o doce. E se ainda assim você tiver com vontade de comer doce, se pergunta, o que foi que aconteceu para eu estar precisando de um doce ainda? Porque às vezes não é hábito, às vezes é uma condição emocional que ela tá ali, você não consegue resolver porque a situação ela não muda e o sentimento tá sempre ali e que de repente você tá sempre buscando o doce como uma forma de fuga para esses sentimentos que você não sabe lidar. Então, estratégia para o hábito, pós-almoço, pós-jantar, tentar utilizar um alimento que tenha sabor amargo ou azedo, certo? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a traçar alternativas para suas vontades de comer e que de repente você acabe diminuindo aí o volume de doces no decorrer do dia, o que pode de repente acabar atrapalhando os seus objetivos com relação à alimentação, ao corpo e principalmente com relação ao emagrecimento, certo? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo para a gente conseguir ajudar a nutrir mais pessoas por aí. E não se esquece de se inscrever nesse canal para que você consiga parar de ser enganado com dietas absurdas por aí, certo? Bom, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!